Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didático falando. Já sabe, né? Mais um vídeo com aquele resumo completíssimo, análise literária, enredo e aquela reflexão no final para você entender, mas afinal de contas, qual a temática do livro. Preparado, né? Aula é aula, prepare-se para você sair daqui prontinho para fazer a prova, pega papel e caneta que a gente vai começar. Bora lá? E a obra hoje é Olhos d'Água, exatamente, de Conceição Evaristo. Bom, para a gente iniciar, eu vou dar aquelas informações literárias, tá? Que você, com certeza a sua professora vai perguntar, afinal de contas, qual é o estilo de época, qual é o tipo da narrativa, qual é a pessoa, se é primeira ou terceira pessoa a narração, então tome nota aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. A antologia, Olhos d'Água, antologia por quê? Aproveita e anota aí. Antologias são um compilado, é quando você junta vários contos, tá? Então, na verdade, a gente não deveria falar o livro Olhos d'Água, a gente deveria falar os contos Olhos d'Água, tudo bem? São 15 contos, todos narrados em primeira pessoa. Entende-se que essa obra aí seja do contemporâneo, ou seja, o pós-modernismo, tá? Então, o estilo de época é contemporâneo. Ela foi escrita em 2013. E olha que interessante, pessoal, em 2015 ela ganhou o prêmio Jabuti. E eu sei lá. E o que é esse prêmio? Para você ter ideia, ele é o suprassumo, ele é o prêmio, um dos prêmios mais importantes na literatura. Então, quando a Conceição Evaristo, com essa obra, ela ganhou o Jabuti, isso, digamos que colocou essa obra em outro nível, sabe? Deu muito mais voz, deu muito mais amplitude, muito mais pessoas tiveram acesso a essa obra, tá? Então foi muito importante. A Conceição é de Minas Gerais e ela se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos juntos até aqui? Ah, detalhe, tá? A origem da Conceição é de comunidades, de favelas, tá? Então isso daí é muito interessante na literatura. Já teve outra obra aqui que, inclusive, clica aqui no meu rostinho, se inscreve no canal e vai lá procurar Quarto do Despejo. Esse tipo de obra, pessoal, quando ela é escrita por alguém que está naquela situação, que é escrita a partir do ponto de vista, da perspectiva de quem está dentro da situação, a gente chama de escrevivência. Tá brincando comigo? Anote aí também, tá? Esses termos, antologia, escrevivência, às vezes cai na prova e a gente não sabe o que é, e às vezes é uma informação muito simples. E minha função aqui é simplificar isso para você, tá bom? Então tome nota aí. O que é escrevivência? É quando essas obras, esses textos, eles são escritos por pessoas que vivem, tá? Que têm aquela vivência. Então eles escrevem a sua vivência, escrevivência. Estamos juntos até aqui? Essa daqui são as informações literárias. Ah, detalhe importante. Esse compilado de contos inicialmente foi escrito, publicado no Caderno Negro. O que é o Caderno Negro? É uma iniciativa inicialmente de estudantes que queriam publicar ali as suas obras, estudantes somente afrodescendentes, por isso o Caderno Negro, tá? É patrocinada pelo grupo Que Bom Hoje, tá? Qualquer coisa, dá uma gugada aí. Mas para você entender, olha só, eu falei Quilombo, Caderno Negro, estudantes afrodescendentes. Qual que é a ideia? É que essa obra ela vem recheada de aspectos da cultura afrodescendente, inclusive, digamos, a vivência, a herança de uma sociedade escravagista, você vai perceber isso bastante também, e ainda alguns aspectos da religião. Bom, agora sim, aquela análise técnica feita, vamos para o enredo. Pessoal, falei para você que são 15 contos, né? Aqui na nossa aula, o meu intuito não é falar os 15 contos, é falar os principais e, claro, sempre tem um conto que ele dá o título para a obra e tem o conto Olhos d'Água. O que é esse conto Olhos d'Água? Imagine, tem uma personagem principal que é a mãe e tem uma garotinha. O conto já começa mais ou menos assim, ó. A garotinha ali, ela tá dormindo, aí ela acorda de sopetão, sabe? Acorda de relance e ela pergunta, mas qual é o olho, qual é a cor do olho da minha mãe? Aí a gente tá lendo isso e fala, nossa, mas como assim? Então ela não mora com a mãe, ela não conhece a mãe, ela não tem vivência com a mãe?
Claro que tem, pessoal. Ela vive com a mãe e com as outras irmãs. Ela é a irmã mais velha de 7 irmãs e mora com a mãe. São 8 mulheres naquela casa. E por que, afinal de contas, ela tá se perguntando, se questionando qual que é a cor do olho da mãe? Olha, viaja aqui comigo. Vários trechos do conto, ela comenta que tem enchente, que tá entrando água no barraco, é assim mesmo esse termo que ela usa, e que várias vezes essa mãe abraça ela e as irmãs para protegê-las de uma possível inundação, e que às vezes a água dos olhos da mãe se mistura com a água das chuvas. Olha que interessante aqui. Meu Deus! Você já percebe aí uma sofreguidão, né? Você já percebe que é uma vida ali muito sofrida. E por que ela comenta isso? Poxa, eu não sei a cor dos olhos da minha mãe. Ela não vê a mãe dela em qualquer momento a não ser chorando. Todos os momentos que ela tá com a mãe dela, que ela observa, a mãe dela tá chorando, pessoal. É tristeza diária. É um sofrimento diário. E aqui nessa obra, a Conceição, ela coloca a gente muito nisso. Às vezes ela dá informação, por exemplo, eu não sei a cor dos olhos da minha mãe, e depois ela vai explicando, né, em alguns fatos. Esses fatos são sempre rotineiros. Então era uma rotina para essa garotinha ver a mãe dela chorando, tanto que ela nem sabia qual que era a cor dos olhos da mãe. E aí, como esse conto finaliza, Os Olhos d'Água, a mãe dela, ela já não tá mais com a mãe dela, aí passa-se um momento da narrativa, é cheia de flashes, tá? Passa esse momento da narrativa, ela está olhando agora para a filha dela. Sim, agora então essa garota que estava falando da mãe dela, agora ela tem uma filhinha. E essa filha dela também não consegue ver a cor dos olhos dela. Porque a todo momento ela também está chorando. O que o livro coloca aqui, tá? Que muitas vezes essa condição de miséria, essa condição de vida humilde, essa condição de uma vida muito escassa, né? Essa vida com o mínimo dali, né? Sem estrutura, isso é perpetuado. Isso passa de geração para geração. Então quer dizer que agora essa garotinha que tinha mãe que só vivia chorar, que tinha uma vida muito sofrida, ela também vai ter uma vida muito sofrida. E tudo que ela vivenciou, a filha dela também vai vivenciar. E isso passa de geração em geração e vai perpetuando. E é exatamente assim que se fecha o conto. Bom, você percebe aqui que há nessa condição uma ideia de estruturação da pobreza e que essa condição é difícil dela mudar. Mais uma condição da herança escravagista, tá, pessoal? Bom, agora eu vou para outro conto, tá? Eu vou te contar os contos mais importantes. Tem aqui o conto Ana da Venga. O que é o conto Ana da Venga? Bom, existe lá uma mulher que ela é casada com um miliciano e ela nunca teve, já começa assim, ela nunca teve uma festa de aniversário, ela vai fazer aniversário, o marido dela é super apaixonado nela, e ele quer dar de presente uma festa de aniversário para ela. Olha que show! Bom, e aí ela tá trabalhando, né? Começa o conto nisso, ele tá fazendo todos os preparativos para ela. Só que aí ele precisa ir trabalhar e ela chega pra festa. Aqui conta muito essa ideia, sabe, do quanto que é difícil para algumas famílias, principalmente quando elas trabalham em horário diferente, ter um momento de lazer todo mundo junto. Sempre quando um trabalhando, o outro tá lazer e por aí vice-versa. E isso prejudica muito os momentos em família, tá? Que são muito poucos, são muito raros. Bom, e aí fica assim, ela tá lá, né, comemorando o aniversário dela, esperando só o marido chegar, mostra-se alguns momentos da narrativa, ela muito ansiosa, porque afinal de contas, poxa, foi o meu marido que programou a festa pra mim, então eu queria também que ele estivesse aqui aproveitando também desse momento. E aí passa-se um bom tempo, mas o marido chega. Agora vai! Aí aproveitam ali o final da festa, enfim, a festa foi ótima, maravilhosa, curtiram muito, chegou o final, a galera vai embora e eles ficam, né, ali organizando a festa e vão se deitar, tudo bem. Comenta que eles estão ali no quarto, já tarde da noite, e escutam um barulho de sirene na rua. Sim, sirene de policial na rua, tá? E essa sirene tá passando e para exatamente bem em frente à casa deles. E busca o marido dela. Lembra que o marido dela é miliciano? Enfim, a polícia veio para pegar o marido sai lá, né, quase de bermuda, assim, sem camiseta. Ela sai também lá de pijama e aí conta que exatamente assim. O marido foi vestir as calças sem avisar a polícia, vestir as calças. A polícia achou que ele ia pegar alguma arma, que ele ia reagir e alveja o marido dela. Ou alveja o marido dela.
Ou seja, atira nele, entende? Desfere alguns tiros nele, acerta o marido dela. O marido dela falece. Faleceu. Ela coloca a mão na barriga, porque, detalhe, ela estava grávida. Sim, a Conceição vai deixando, às vezes, alguns detalhes ao longo da narrativa, tá? E ela queria muito proteger essa criança, tá? O marido falece e a criança nasce sem pai, nasce órfã. Bom, e é assim que se fecha o conto Ana da Venga. Graças a Deus, né, pô? Você percebe que as histórias são muito tristes, e de repente você tá lendo, sabe, a narrativa ali numa boa, tem momentos que você vem alguma informação como um corte de navalha, realmente desse jeito, tá? Agora eu vou para outro conto. Sim, o outro conto é o tal da Maria. Muitos dos contos, pessoal, eles têm nome de mulheres, e pelo que você viu aqui, a maioria das personagens principais são mulheres. Uma vez ou outra aparece algum personagem masculino, e esses personagens masculinos são todos ali muito secundários, tudo bem? Então, voltando aqui ao raciocínio. Essa Maria é o seguinte: conta que ela tá vindo no ônibus com alguns alimentos para casa, parece que é todinho, achocolatado para as crianças, enfim, tá vindo ali de um dia, sabe? Comprou alguns mantimentos para as crianças dela, tá vindo. E aí, seguinte, no determinado momento o ônibus para lá numa parada de ônibus e entram alguns assaltantes ali para fazer a limpa no ônibus. Quem é um dos assaltantes? Olha aqui para você entender o meio, ok? Um dos assaltantes é um ex-companheiro dela. Exatamente, um ex-companheiro dela, pai de um dos seus filhos. Bom, o que acontece? Ele reconhece ela, obviamente fazem a limpa em todos os passageiros daquele ônibus e não vão mexer nela, entende? Porque quem tá ali, afinal de contas, é a mãe do filho dele. Então ele tá ali assaltando todo mundo junto com outras pessoas, mas não faz a limpa nela. Bom, eles descem, aí o que acontece? Todo mundo olha e fala: meu, como assim? Como assim? Fez a limpa em todo mundo, levou tudo que a gente tinha e não pegou nada da Maria. Quem é essa mulher? Cara, olha o que as pessoas foram pensar. Foi ela que dedurou esse ônibus. Ela faz parte dele. Faz parte sim daquele grupo de assaltantes. O que a gente vai fazer? Vamos linchar Maria. E aí lincham Maria, batem nela e Maria falece. Maria falece dentro do ônibus, voltando do trabalho e levando o alimento para as crianças. Exatamente assim. Nossa, que bosta! E o outro conto se chama Quantos Filhos Natalina Teve. Sim, Natalina ali, ela é uma mulher também moradora da comunidade e que ela teve 4 filhos, tá? Vamos entender a história de cada um dos 4. O primeiro filho ela teve porque ela foi aos 13 anos aí estuprada, exatamente. Ela não quis o filho, né? Não foi planejado, não era o que ela queria, ela estava só com 13 anos e ela doou essa criança. Exatamente assim, ela doou a criança. O outro filho que ela teve foi um peão de obra, não era um namorado, não era necessariamente o namorico dela, foi algo ali muito... um relacionamento muito superficial com esse cara. E aí ela teve um filho com ele, e esse filho quem ficou cuidando foi o rapaz, tá? Ela não quis cuidar do filho, não quis ficar com o filho, ok? O terceiro filho, é o seguinte, ela trabalhava para um casal, e esse casal era estéril, né? Não podiam ter filhos. E aí a mulher, a patroa dela, faz uma proposta para ela: escuta, o que você acha de você ser nossa barriga de aluguel? Ela topa. Foi profissional isso ali. E ela tem o filho desse casal, entrega pro casal e tudo certo, vida que segue. Quarto filho, seguinte, ela foi vítima de novo de um estupro. O cara falece, né? O estuprador falece e ela decide ficar com essa criança porque, segundo ela, essa criança é diferente agora de quando ela tinha 13 anos. Agora ela tem condição, ela é maior, ela é adulta, ela tem condição de cuidar dessa criança. E essa criança não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma do fato de ela ter sido resultado de um estupro. Então ela vai cuidar da criança com todo o amor possível. Todos esses contos, o que a gente percebe, tá? Você percebe aí violência, você percebe o crime, você percebe uma vida bastante desestruturada, você percebe bastante as narrativas, pessoal, elas são agressivas, muito violentas, né? Todos os contos que eu contei aqui, todos eles tiveram finais tristes ou ao desenrolar muito triste, porque é essa a ideia que a Conceição quer passar ao longo da obra. Ela quer falar exatamente isso mesmo. Olha, esse entorno, essa comunidade, essa vivência, esse ambiente, ele é bastante violento. Ok, mas nada disto e disso.
todos esses contos, assim, conforme eu te falei, né, você vai lendo, você vai percebendo que a cada narrativa, ela sempre vem com alguma surpresa, sempre vem com algum clímax ali, bastante denunciador da condição que aquelas pessoas viviam. Veja se faz sentido aí pra você, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu coloquei a análise literária no começo, te dei enredo de alguns contos e agora eu vou te falar aquela reflexão acerca da obra, ou seja, o que a gente tem que tirar dessa obra. Eu já comecei falando ali, né, da questão que era uma herança escravagista, né? Muito ali da falta de estrutura, da falta de condição financeira, de estudo, uma família desestruturada, uma falta de planejamento familiar. Toda essa condição aí é uma herança escravagista, tudo bem até aqui? É bastante existencial, tá, pessoal? O que é existencial? Toda a vivência desses personagens é muito focada na vivência deles, no dia a dia deles, e é uma vida, assim, que normalmente ela é facilmente perdida, tá? Ela é facilmente tirada. Ela é colocada ali, questionado justamente qual que seria o valor dessa vida, como que a sociedade enxerga o valor dessa vida, tudo bem? Então, bastante existencialista, tá? Obviamente tem muita denúncia de desigualdade social, claro, você percebe ali uma rotina, um dia a dia, um ambiente, um cenário bastante rústico, tudo bem? Fala bastante da ancestralidade africana, assim. Lembra lá a ideia dos olhos d'água, do que foi o primeiro conto que eu falei? Tem um momento que a garotinha fala, né? Eu só vejo nos olhos da minha mãe as águas de Oxum. O que é Oxum? Oxum é um deus, né? De uma religião que é afrodescendente. Então você percebe em alguns momentos características da ancestralidade africana. E esse intuito é o que? De dar voz a isso, de mostrar, de valorizar, de comentar um pouco disso, de divulgar, tá? E de que isso não se perca, tá? O que mais aqui? Você tem bastante durante essa obra, como eu te falei, a questão da violência, a questão da opressão social, tá? Esses indivíduos, como que eles são oprimidos? Eles são oprimidos, pessoal, porque a condição do trabalho, a condição do lazer, a condição da educação, a condição da segurança de vida, né? Você percebeu lá a garotinha com 13 anos estuprada, né? Por quem será? Será que foi por alguém dentro de casa, por alguém fora de casa? Ocorrem por pessoas, né, familiares ou pessoas próximas da vítima, tá? A maioria. Ou é familiar ou é alguém ali muito próximo, marido, irmão, amigo, alguém muito, digamos, do entorno, da convivência dessa pessoa. E claro, tem bastante questões de preconceito, tem bastante questões mostrando de como que era a infância dessas crianças dentro dessas comunidades. E ainda, né, pessoal, toda essa dinâmica das comunidades, todas essas dinâmicas da favela. Você percebe ali em vários momentos, né, quando ele comenta da enchente, quando ela comenta que ela nunca teve um aniversário, a Maria lá, lembra que era a esposa de um miliciano. Então, ela comenta bastante questões ali do cotidiano, da história de vida desses moradores das favelas. Veja se fez sentido para você. E agora, para fechar, de repente pode estar passando aí na sua cabecinha, beleza, Pro, então, obviamente, isso aqui entra em racismo e preconceito social quando falar de educação, não é verdade? Pessoal, principalmente minoria social, né? Principalmente quando fala, de repente, de exclusão social, quando fala de preconceito, de racismo, de desigualdade, quando fala de invisibilidade social, qualquer tema voltado a isso, tá? Mas também pode usar isso para ancestralidade africana, cultura, educação e segurança, obviamente, né? A gente percebeu que em todos os contos aí, ou teve mortes, ou teve falecimentos, ou então tem ali uma condição de vida muito precária, né? Que a vida, ela não tem nenhuma garantia, ela pode ser perdida a qualquer momento. Então essas são as temáticas de redação que você consegue utilizar. Bom, essa análise vale uma curtida, não vale? Uma curtida é você se inscrever nesse canal, que de segunda a sexta-feira tem material assim, organizado, caprichado. A ideia é você sair do vídeo e já ir fazer a redação. A ideia é você sair do vídeo e já estar pronto para a prova. Combinado? E claro, compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que eles vão te agradecer. E ó, pessoal, recadinho especial, tá? Inscrição para o curso de redação aberta, exatamente. Aqui na descrição desse vídeo tem as nossas redes sociais, é só você ir em qualquer uma delas e colocar eu quero, ou então comentar nesse vídeo aqui eu quero, que a gente te manda o link para inscrição do curso de redação nota 1000, combinado? Bom,
Obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa redação.